Espero que estejam bem, dedicando-se aos estudos da disciplina de raciocínio analítico. E nesta aula, vou tratar de dois enunciados com vocês. Eles têm nomes diferentes, né? Fortalecer, enfraquecer, ou fortalecimento e enfraquecimento, mas as estratégias de resolução são muito semelhantes. Por isso, a justificativa de abordá-los dentro da mesma aula. Bom, vamos começar pelo que é um pouco mais fácil, que é o fortalecimento. Fortalecer as ideias do texto, fortalecer a conclusão do texto, corroborar a conclusão do texto ou as premissas do texto são estruturas que vocês vão encontrar nesse enunciado. E a estratégia, o caminho de resolução é exatamente o mesmo. Antes de comentar essa estratégia de resolução, é extremamente importante afirmar que fortalecer, corroborar é diferente de concordar. Se fosse apenas para concordar, seria fácil, né? É só dizer sim, isso está correto, sim, isso está adequado, sim, eu concordo com o seu posicionamento. Fortalecer nada mais é que usar outros argumentos, outras ideias, outras informações para dizer que as ideias presentes no texto estão corretas e estão adequadas. Esse é o segredo aí das questões. Por que eu estou dizendo isso? Nas questões de fortalecimento, vocês vão perceber que a resposta nem sempre ela tem afinidade com o texto, mas sim com as ideias presentes no texto. Nós vamos comentar uma questão da prova, mas vou dar um exemplo aqui bem simples. Suponhamos que um texto da prova trate do benefício das frutas cítricas para a longevidade de homens e mulheres. Então, ele aponta lá estudos que mostram que o consumo diário de frutas cítricas contribui diretamente para a longevidade de homens e mulheres. Bom, para reafirmar as ideias presentes nesse texto ou para corroborar com a sua conclusão, a alternativa correta, ela poderia trazer um exemplo de uma fruta cítrica que tem algum elemento que contribui para o bem-estar ou ainda para a longevidade, ou ainda trazer um dado de um estudo, de uma pesquisa que trata, por exemplo, do limão, que sabemos que é uma fruta cítrica, né? E afirme que ele contribui diretamente para a longevidade. Daí a importância de perceber que a resposta ela não vai se parecer com o texto. Quando eu digo se parecer, as ideias serão as mesmas, mas pensem que em um determinado diálogo, quando as pessoas estão trocando opiniões acerca de um assunto, às vezes o assunto é o mesmo, mas as ideias, as estratégias argumentativas para mostrar que há uma concordância, que uma ideia é reafirmada ali dentro, é muito diverso. Eu posso concordar com vocês que o trânsito nas grandes cidades é caótico nos horários de pico, mas para reafirmar essa ideia, nós podemos recorrer a inúmeros exemplos diferentes. Podemos falar das questões do trânsito de São Paulo, ou dos problemas da gerência de trânsito em Belo Horizonte, ou ainda algumas questões de Goiânia, enfim, são várias as estratégias, mas a intenção é corroborar uma mesma ideia, que as grandes metrópoles têm problema com o trânsito. Então, o reafirmar é nesse sentido. Mas vamos ver como que isso acontece na prova. Então, essa questãozinha aí é de 2019. Eu vou ler o texto rapidamente com vocês e vamos comentá-lo. De onde vem o crescimento socioeconômico? Há quem defenda o Estado como o indutor do crescimento, praticando dirigismo econômico e executando por si grandes obras. Em contrapartida, os adeptos do livre mercado demandam um governo que seja regulador e fiscalizador, deixando as atividades econômicas para o setor privado. Há quem afirme haver uma tendência mundial para o segundo entendimento.
Então, né, antes da gente passar, há quem afirme haver uma tendência mundial para o segundo entendimento, e qual é esse? Que o governo seja regulador e fiscalizador e deixe as atividades econômicas para o setor privado. Então, essas conexões, elas precisam ocorrer, tá? Né, essas referências, elas precisam ocorrer logo na primeira leitura. Fica mais fácil responder a questão depois. Então, observem aí. Dentre as alternativas a seguir, qual apresenta informações que, se verdadeira, fortalece o conteúdo da última sentença do texto? Então, vamos confrontar aqui, olha, texto e alternativas. Então, a última sentença do texto afirma que uma tendência mundial para o segundo entendimento. O segundo entendimento é que o governo seja regulador e fiscalizador e que as atividades econômicas devem ser atribuídas, devem ser destinadas aí ou, né, ser restritas, digamos assim, ao setor privado. Então, eu vou achar dentre as 5 alternativas aquela que concorda com essa ideia. Ela não precisa trazer informações presentes no texto para isso. Então, eu vou comentar que está correta e depois, rapidamente, observar por que as demais, qual que é o problema com as demais questões. A letra C diz o seguinte: líderes de países gigantes econômicos defendem que é possível diminuir muito o tamanho do Estado. Ah, professora, mas está escrito diminuir muito e deixar as atividades econômicas para o setor privado não é diminuir muito, mas é diminuir, né? É tirar do Estado, deixar que o Estado deixar que um governo, né, seja regulador e fiscalizador. Então, com o livre mercado, o Estado não teria responsabilidades aí, não teria tanta responsabilidade, tanta regulação e fiscalização, acho que é uma expressão melhor, em relação às atividades econômicas. Então, por isso, esta é a correta. Ela é melhor, fortalece as ideias do texto. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: a segunda vertente no pensamento no campo da economia predominou no século passado. Gente, essa é só uma contextualização temporal, tá? Aqui nem importa se ela é verdadeira ou não. Ela não é adequada porque falar que ela predominou num determinado tempo não concorda, certo? A letra B, houve na história movimentos pendulares de predominância de um ou outro entendimento. Mesma coisa, duas conclusões irrelevantes. Tratam indiretamente do assunto, mas não oferecem recursos argumentativos para que se fortaleça o que está lá na última sentença. Letra D. O bom senso nos afiança nas proposições inflexíveis, fazem que a balança penda para um lado ou outro. Mais um exemplo de uma conclusão irrelevante. Até um pouco confusa essa alternativa. E ainda assim, não é capaz, né, além de estar confusa, e não é capaz de enfraquecer as ideias do texto. Na literatura econômica, encontram-se pensadores que defendem a primeira opção de modelo de crescimento socioeconômico. Talvez, né? Podemos falar, se verdadeira, pode ser verdade, mas em que essas informações fortalecem as ideias do texto? Então, temos como alternativa correta a letra C. Fica uma reflexão muito interessante em questões como essa, que às vezes nos debates, nas entrevistas, pergunta-se uma coisa e responde-se outra. É essa sensibilidade, é essa atenção para a maneira como os argumentos são ditos, são divulgados, é que você, candidato, precisa ter na hora da prova. E essa prática, né, essa observação, é um trabalho que acontece diariamente. Então, não apenas na prova de raciocínio analítico você precisa dessa percepção, mas lá na sua carreira acadêmica você precisa de uma maturidade para entender quais teorias corroboram, né, e veremos a seguir o enfraquecimento, neutralizam, né, ou mostram ou enfraquecem as ideias que você está defendendo. Ou você está no momento, né, de descanso, está assistindo a uma entrevista ou acompanhando uma notícia, como
aquele pesquisador, aquele entrevistado apresenta suas ideias, como a clareza em concordar e discordar numa mesa de debate. São trabalhos que acontecem, né? São observações que devem acontecer diariamente, certo? Então, falamos do fortalecimento e, com o enfraquecimento, a estratégia não é muito diferente. Enfraquecer as ideias do texto, né, nas questões de enfraquecimento das ideias do texto, a resposta, assim como no fortalecimento, não tem nenhuma afinidade com o conteúdo, e sim com as ideias presentes no texto. E enfraquecer não é negar. Negar uma coisa é só colocar o não no meio da frase. Enfraquecer é neutralizar. É dizer, né? Também não é dizer o contrário, mas é mostrar que aquele argumento tem lacunas. É uma questão que exige muito a nossa atenção. Eu usei no primeiro momento do fortalecimento o exemplo de um texto que fala sobre frutas cítricas, né? Que as frutas cítricas estão diretamente associados, né? O consumo diário de frutas cítricas está diretamente associado à longevidade de homens e mulheres. Então, eu posso utilizar o mesmo texto, mas uma questão de enfraquecimento, assinale dentre as 5 alternativas aquelas que melhor enfraquecem as ideias do texto. Bom, no enfraquecimento, eu poderia pegar, por exemplo, a laranja e afirmar que a laranja tem uma substância que compromete o funcionamento do fígado, que compromete o funcionamento do rim e que causa uma doença muito grave ou coisa do tipo, e contraria, né? Se eu estou falando de longevidade, uma doença degenerativa, uma doença grave, não está, né, relacionada. Então, olha, eu tenho uma pessoa defendendo as frutas cítricas associada à longevidade. E eu tenho o enfraquecimento falando de uma fruta cítrica específica que pode causar uma doença destrutiva. Ou ainda, né, poderia usar uma coisa mais simples ainda, falar que o limão, as habilidades curativas e desintoxicantes do limão só funcionam em mulheres. Então, estou enfraquecendo, né? Que lá falou de homens e mulheres. Então, enfraquecer é mostrar que aquele argumento não é tão bom. E assim como no fortalecimento, né? Fica aquela sugestão de que vocês passem a observar como as pessoas corroboram e como as pessoas refutam argumentos. O que vocês vão fazer aqui é exatamente isso, vocês vão tentar refutar os argumentos propostos em uma questão. E é um trabalho que não fica restrito aqui. Né? Refutar uma ideia, refutar um argumento, alguma coisa que a gente faz nas nossas conversas triviais, nas nossas discussões, nas nossas preferências por qual time é melhor, por qual filme é melhor, a gente usa ali essas estratégias para refutar. Nas preferências políticas, claro, não é o caso aqui de abordar nenhuma delas, mas nas nossas preferências políticas, nas nossas preferências de teoria. E no trabalho de vocês, vocês precisarão fazer isso na hora de fundamentar as teses de vocês. Então, já entendemos o funcionamento do enfraquecimento, vamos à parte prática, vamos ao exercício. Então, vamos lá. Em se tratando de pesquisa, é preciso ser flexível. É comum modificar o tópico durante o processo de pesquisa. Você pode encontrar muita coisa e precisa estreitar o foco, ou pouca coisa, o que leva à necessidade de ampliar o foco. Esta é uma parte normal do processo de pesquisa. Talvez você não deseje alterar o seu tópico, mas pode decidir que algum outro aspecto do tópico seja mais interessante. Na sequência, assinale dentre as alternativas a seguir aquela que, se verdadeira, mais enfraqueceria a conclusão do texto. Um aspecto interessante nesse enunciado é que mais enfraqueceria. Fica aí o pressuposto de que mais de uma vai enfraquecer, mas uma delas vai fazer isso com muito mais qualidade.
Como esse enunciado pode aparecer, né? Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que melhor enfraquece as ideias do texto, melhor enfraquece a premissa principal do texto, melhor refuta os argumentos presentes no texto. Todos esses enunciados referem-se aí à mesmíssima habilidade. Então, assim como na questão de fortalecimento, vamos comentar aqui a questão correta e depois identificar as demais. A letra D diz o seguinte: o programa de pós-graduação ao qual você está veiculado é bastante restritivo quanto a mudanças na pesquisa após a aprovação do projeto. Olha que interessante, ele trouxe um exemplo que diverge da ideia defendida. A ideia defendida ao longo do texto é que a pesquisa, o trabalho de pesquisa precisa ser flexível, né? Que mudanças ao longo do desenvolvimento de uma pesquisa são absolutamente comuns, né? Então, você pode mudar o seu foco, você vai ter que direcionar, você vai ter que se reorganizar de acordo com a forma com a qual você vai desenvolver a sua pesquisa ou dos dados que você está buscando. E a alternativa letra D, que enfraquece, diz o contrário, que um programa de pós-graduação é restritivo a mudanças após a aprovação do projeto. Então, ele está mostrando, né? Ele apresenta a ideia de que a pesquisa é flexível, mas para enfraquecer, fala, olha, tudo bem, mas tem programas de doutorado, de pós-graduação, perdão, que são inflexíveis depois de sua aprovação. Eles tentam dificultar e eles tentam restringir ao máximo as mudanças necessárias nessa trajetória de pesquisa. Então, vamos lá, vamos analisar as demais. A letra A. Durante a fase de coleta de dados, você não conseguiu o número de participantes previstos e precisou notificar o comitê de ética. Bom, isso não tem nem a ver com a questão da flexibilidade, né? É aquele mesmo exemplo da conclusão irrelevante. Letra B. Você decidiu investigar o processo de recrutamento e seleção da empresa Alfa, mas deparou-se com vários documentos sigilosos. Bom, também não está falando sobre mudança, né? Está falando que, olha, encontrou um empecilho na hora de buscar a pesquisa. Então, também não enfraquece, não falou da mudança propriamente dita, né? Seu projeto de pesquisa prevê inicialmente uma pesquisa bibliográfica para identificar o que já se investigou a respeito do seu tópico. Então, outro exemplo de conclusão irrelevante. Não enfraquece em nada, né? E a letra E, você deseja estudar o processo sucessório na empresa beta e durante a pesquisa viu que seria pertinente analisar as práticas do RH. A mesma coisa, você percebeu a mudança, né? Percebeu que existe uma mudança, mas não está desconstruindo a ideia presente no texto. Então, muita atenção às questões de enfraquecimento, tá? E essa habilidade deve permear toda a sua trajetória como estudante, como pesquisador, fortalecimento e o enfraquecimento. Então, para finalizar, vamos aqui algumas orientações básicas. Nós já estamos chegando ao final do estudo dos nossos enunciados e é muito importante que você responda as questões propostas em cada módulo, identifiquem qual enunciado merece a atenção de vocês, qual enunciado, eu estou errando muita questão de estrutura de argumentação similar. Então, vamos rever, vamos encaixar, ajustar o horário, voltar lá nesse módulo, assistir novamente a aula, às vezes ficou uma listinha sem fazer ou refazer as questões que errou, buscando, observando aquilo que você não se atentou e que era fundamental para acertar a questão. E um outro lembrete muito importante, são 5 horas de prova. Então, gestão de tempo é fundamental. Resolva as questões sempre observando a sua gestão de tempo. Tem que fazer isso em todas as questões? Não, posso escolher um único simulado para analisar essa gestão de tempo, para fazer essa gestão de tempo, ou ainda posso utilizar, eu já disponibilizei algumas questões comentadas, algumas correções comentadas, posso utilizar aquelas provas para analisar aí a minha gestão de tempo, né?
Em breve encerraremos esses módulos teóricos e vocês terão também um vasto módulo de exercícios para praticar. E o mais importante é não ficar com a dúvida e buscar sempre os nossos canais de atendimento para dúvidas, comentários e observações. Excelentes estudos a todos e até a próxima aula!